Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Sempre é bom lermos a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. Eu gostaria, quem tiver que ir ao banheiro, quem quiser tomar a sua água, que vá, mas volte correndo, viu, e não levante mais, para que não venha chamar a atenção e nem tirar a atenção do culto ou daquilo que vamos falar. Vou recapitular. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E você diga amém. Amém. Depois nós vamos ler outros versículos e, parafraseando, vamos ler outro para juntar com esse versículo. Pode tomar assento em nome de Jesus. Nós temos um tema para esta palavra que está dentro desse versículo, o qual aqui nós usufruímos da sua leitura. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Interessante, aí não diz para você procurar apresentar-te aos homens, porque de repente você pode estar vestido a rigor, você pode estar obedecendo todos os quesitos ou requisitos, como queiram, você pode ter um belo visual e de repente passa batido diante dos olhos dos homens. Lembra de Eliabe, bonitão? Passou batido diante dos olhos de Samuel. Mas aí não diz aprovado diante dos homens. Aí está escrito procura-te, ou seja, eu tenho que procurar. Ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer como obreiro. É eu que tenho que fazer. Eu tenho que me corrigir, eu tenho que me policiar, eu tenho que ao tempo todo procurar melhorar a minha vida como obreiro. Melhorar a minha vida como obreiro. Não é melhorar apenas a pregação. Eu vou ter conhecimento, mas não tem vivência com Deus e não tem aprovação de Deus. Tem gente que faz teologia achando que isso vai lhe trazer uma credencial, está credenciado para pregar. E não está, porque fez teologia, está pronto, preparado, passou pelo forno para pregar? Não, tem que apresentar-te a Deus. Aí não diz aos homens, procura-te apresentar-te a Deus. A Deus. E é aí que se torna a minha e a tua missão difícil, porque diante dos homens a gente dá um jeitinho, né? E cá entre nós, os brasileiros, nós dá um jeitinho, né? A gente consegue. Mas e agora? É para apresentar-te a Deus. A Deus. E ali diz aprovado. Aprovado. Como obreiro. Como o quê? Obreiro. Como obreiro. Obreiro
segundo a enciclopédia Orlando Boyer, significa aquele que coopera no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia. Ou seja, obreiro é aquele que trabalha na obra, é o operário, esse é o obreiro, e manda apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E preste atenção de uma coisa: nem sempre o aprovado por Deus é aprovado pelo povo. Nem sempre o obreiro aprovado por Deus é aprovado pelo povo. Às vezes o povo desaprova, mas Deus o aprovou. Outros sim. E muitas vezes o povo aprova e Deus desaprova. Lembra lá do caso que eu falei na semana passada? De Eliabe, o povo aprovou. E foi mais do que o povo, ele galgou patamares maiores, até o profeta Samuel. Quase que Samuel vai na onda da aparência e pega a botija de azeite para ungir Eliabe. Diz, não, certa, ele falou, está escrito, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Ou seja, na fila dos aprovados, Davi nem estava lecionado na fila. Não tinha o nome dele lá, mas ele fora o escolhido. Por quê? Porque muitas vezes o povo aprova e Deus desaprova. E não é o púlpito que Deus aprova. Deus aprova o seu trabalho, Deus aprova a sua reputação como obreiro, se esforçando cada dia mais para melhorar como obreiro, sendo mais eficiente, sendo mais humilde. Quando Deus se eleva, isso é uma bobeira achar que eu vou ser um diácono, agora eu estou lá em cima. Pelo contrário, você está descendo. Quando você é consagrado ao diaconato, você está descendo. Quando você é levado ao presbitério, está descendo ainda mais. Quer ver quando é levado a evangelista, a missionária, a pastor? Você desce lá no fundo do poço, porque muitas vezes você vai ser pisado. As pessoas não vão te entender, você vai ser humilhado, você vai ter que pedir perdão até para quem você não ofendeu. Você vai ter que liberar perdão. Então você não cresce para cima. O obreiro não cresce para cima, ele cresce para baixo. João entendeu isso, João Batista. Ele diz, é melhor que ele cresça para cima e que eu diminua, ou seja, que eu cresça para baixo. Isto é ser obreiro aprovado. Então o versículo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Olha o que diz a Bíblia. Romanos capítulo 16, verso de número 10, fala de um homem chamado Apeles. Até uma boa sugestão aí para você colocar esse nome no seu próximo filho. Diz assim, saudai a Apeles. Saudai o que? A Apeles, aprovado em Cristo. Oh, meu irmão, isso é tremendo. Paulo mandando uma saudação especial para um dos seus obreiros, para um dos seus cooperadores, e ele é contundente nesse versículo. Ele diz, saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Passou pelo o crive de Deus, está aprovado como obreiro. Agora é interessante que Paulo diz ainda, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem, ou que não tenha, do que se envergonhar. Por isso que semana que vem eu vou falar sobre a reputação
da vida do cooperador, do diácono, do presbítero, do evangelista, do missionário, do missioneiro, da missionária, e por aí vai. A reputação, vamos falar de todos eles, a reputação, como eles têm que ser, e o papel quando eles desempenham as suas funções, as suas responsabilidades. Preste atenção, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Sabe por que ele não tem do que se envergonhar? Porque está fazendo tudo certinho, debaixo da obediência, debaixo do veredito do pastor. Ele não faz o primeiro para depois informar: pastor, eu fiz isso, fiz aquilo. Não sabe se fez certo ou errado. Ele vai e consulta o seu pastor primeiro. Não é aquele obreiro que vai, perde o culto e aí vai visitar uma outra igreja. Aí ele não liga antes para o pastor para pedir: ó, pastor, o senhor me libera para mim estar lá hoje em tal lugar. Primeiro ele vai, depois ele informa ao pastor: pastor, eu não vim no culto ontem porque eu fui lá assim, alguém me convidou. O quê? Você é obreiro? Isso é uma vergonha para o pastor. Outro já chega de um modo definitivo: pastor, eu estou indo amanhã lá para a igreja fulano de tal, aí eu estou avisando o senhor. Se vir falar comigo assim, nem precisa avisar, você já está decidido. Pastor, eu estou indo amanhã visitar a igreja, estou indo. Você não está chegando para o pastor dizendo: pastor, o senhor me libera, é conveniente, é oportuno, faz tempo que essa igreja está me convidando. Se o senhor disser que sim, eu vou. Se o senhor falar que não, eu não vou. Não é aquele obreiro que chega já com um pensamento definido: pastor, eu estou indo amanhã em tal lugar, estou avisando o senhor. Nem precisa nem avisar. Se não é ato de obediência, isso prova que você é um obreiro desobediente de cheia. Está me avisando o quê? Está avisando nada. Então, a Bíblia diz que não tenha, ou que não tem do que se envergonhar. E aí diz que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é só pregar. Entra também a pregação. Mas você não maneja a palavra da verdade só pregando, mas vivendo a palavra. Sabe qual é o nosso maior testemunho? Não são as nossas palavras, são as nossas ações. Você quer ganhar alguém para Jesus? Não é com a sua pregação que você prega, cheio do Espírito Santo, bonita, uma pregação eloquente. Não, você prega mais com o seu testemunho de vida do que com as suas próprias palavras. Então, quando diz maneja bem a palavra da verdade, é o obreiro que anda na verdade, que fala a verdade, que não vive com meio de fofoca, é fofoqueiro. É a pessoa, um obreiro, uma obreira fofoqueira, mexeriqueira, que fala de um, fala de outro e tal. O pastor tem que ficar sempre chamando a atenção, porque ela é repreensível. Pelo amor de Deus, é uma vergonha, é uma desonra pro ministério um obreiro ou uma obreira assim. Feito esse pano de fundo, nós vamos então começar aqui a andar um pouco nas Escrituras, mostrando então quais os obreiros que deve apresentar-te a Deus aprovado. Quem são esses obreiros? Eu vou começar com os cooperadores. Quem são eles? Os cooperadores. Preste atenção, os cooperadores, eles entram numa outra classe também, os auxiliares dos oficiais. São os colaboradores, em outras palavras. Esses são os cooperadores, tá? E eu vou mostrar 5 referências bíblicas, só ler, porque a gente tem que ler a Bíblia numa oportunidade como essa. A primeira está lá, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3:9.
Veja o que diz. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Olha, meu filho, você não está apenas cooperando com o pastor Adão, não. Você está cooperando com Deus. E veja bem, como está sendo a sua cooperação. Se você está cooperando ativamente, com muita destreza, com muita responsabilidade, com muito afinco, com muito vigor. Porque se João lá atrás diz que o reino de Deus é tomado à força, e ele diz, desde agora, emprega força para entrar nele. Imagine você conduzir pessoas para o reino de Deus. A força que você não tem que fazer. Então, nós somos cooperadores de Deus. Aí, com relação à igreja, Paulo diz, e vós, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, vamos mostrar mais 4 versículos. Filemão 1:1. Filemão 1 e o verso 1. O que diz? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. Serve o quê? De Jesus Cristo. Olha, irmão, olha o que ele fala aí. Paulo e Timóteo, eles eram o quê? Servo. Cooperador é o quê? Servo. Cooperador está para cooperar, para servir a todos os santos em Cristo. Quem que é o santo? A igreja em Cristo Jesus, que estão em Filipos, tá? Com os bispos e os diáconos. Preste atenção. Você precisa entender que um cooperador, ele é servo. Servo no original do grego nem tinha nome. Era chamado de escravo. Era o quê? Escravo, não tinha nome. O servo não comia na mesa do seu senhor. Primeiro servia os seus senhores, para depois comer. Interessante que Jesus disse, em uma das suas palavras, ele diz assim, quando fizerdes tudo o que vos for mandado. Quando fizer tudo. Tem alguém que se atreve aqui e levantar a mão e dizer que está fazendo tudo? Jesus disse, ó, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quando fizer tudo. Agora, se alguém aqui pode levantar a mão e dizer, pastor, eu estou fazendo tudo. Você está fazendo tudo? Então você vai receber, no final da sua jornada, você vai receber um diploma. Que maravilha, né? Jesus vai te diplomar, vai te dar um diploma. E nesse diploma vai estar escrito, servo inútil, porque só fez o que devia fazer. Quando você fizer tudo, lá no final, não é agora, lá no final, porque muitos começam bem, mas terminam mal. Até se dizia como obreiro desviado, pastor desviado. Quando você fizer tudo, lá no final, você vai receber um diploma, assinado, sabe por quem? Pelo doutor Jesus. Ele vai assinar. E nesse diploma vai estar escrito, servo inútil, porque fez somente o que devia fazer. Ô irmão, vamos conhecer Bíblia, vamos mais. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e o quê? Cooperador para convosco. Está vendo? Paulo fazendo menção de Tito. E ele disse, ele é meu companheiro. Ele é meu companheiro. E é meu cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Mas ele chama aí Tito do quê? De cooperador. Romanos 16, verso de número 9. O que diz? Romanos 16 e 9. Saudai a Urbano,
nosso cooperador em Cristo. Está vendo? Cooperador. Alguém pensa que essa qualificação, que esse cargo, ser cooperador, está cooperando com alguém, é um cargo desprezível. Mas é muito, sabe? Eu não sou oficial, eu sou um cooperador da igreja. É uma coisa simples. Simples o quê? Olha aí, Paulo fazendo menção de Urbano. Ele diz: nosso cooperador em Cristo. Ele é meu companheiro, ele é meu cooperador, é o nosso cooperador em Cristo. Quer mais? Vamos ver Romanos, capítulo 16, verso de número 3. Saudai a Priscila e Áquila. Priscila, interessante, o nome da mulher vem na frente do varão, porque segundo os escritos, esse casal aí, eles ajudavam Paulo fazendo tendas, e essa mulher sobressaía o marido, porque tem mulher que sobressai o marido, os dois é obreiro, mas ela está com, não é um passo à frente, está com uns 10 passos à frente do marido. A mulher é terrível, é dinâmica, a mulher é dinâmica. Então, o homem é meio água amarga, tem uns obreiros água morna, irmão, que pelo amor de Deus, até para falar é devagar. Tem uns obreiros que parece que é obreiro tartaruga. É obreiro tartaruga. Se colocar ele e a tartaruga para postar uma corrida, a tartaruga chega na frente dele, sobe no pódio, toma posse do troféu e ainda é a tartaruga. Ele perde, é lento. Pô, chega alguém lá para entrar na porta. Até que ele desce para ir lá, a pessoa já abriu a porta sozinho. Criança está grudado lá no bebedouro de água. Até ele correr lá, já derrubou o bebedouro de água em cima da criança. Já matou a criança. Pelo amor, é muito lerdo. Irmão, um diácono, um cooperador, um obreiro tem que ser elétrico. Sabe, olha, o pastor está olhando para mim, eu já sei que eu estou lendo nos olhos do pastor o que o pastor quer, o que o pastor está pedindo. Ele tem que ser elétrico, não pode ser um bobão. Não pode. E às vezes tem uns, irmão, eu lembro de um diácono meio assim, ficava assim na porta, pegava uma Bíblia desse tamanho, ficava assim na porta. Aí uma criança, passou debaixo do pé dele, e ele não viu. Aí eu falei: irmão, o senhor não serve para ficar na porta não, irmão. Uma criança, e não era um bebezinho que passou engateando, era uma criançona, passou, e ele lá, ele ficava bem assim. Eu me lembro até hoje, um paletózinho escuro, ficava assim. Pelo amor de Deus, para um bobão. Olha para lá, olha para cá, fica atento. Eu fui diácono, irmão, e eu dava de 10-0 em muitos diáconos hoje. Sabia trabalhar como diácono, mas infelizmente. Então, mostrando aí para os irmãos, o significado de cooperador é o adjetivo, né, o substantivo também masculino, que quer dizer, né, aquele que coopera, é o colaborador, é o cooperativo, é aquele que sempre está cooperando. Agora escute bem isso: para ser cooperador não exige um grau de instrução. Eu conheço cooperador que nunca foi numa escola, nunca aprendeu o que sabe, aprendeu na Bíblia, mas são excelentes, eficientes cooperadores. Por quê? Porque para ser um cooperador não exige um grau de instrução, cor, posição social, nananina não. Todos podem contribuir, irmão, sendo cooperador. Cooperar é algo que todos podem exercer. Todos podem exercer, independentemente da posição. Muitos podem cooperar em oração. Eu não levanto lá a oração, eu não sou a líder da oração, mas eu estou junto lá orando. Está cooperando. Você pode também cooperar, e muitos podem cooperar financeiramente, e assim por diante, pode cooperar.
Quando você está dizimando, está ajudando a obra, está ajudando a Thaís, trazendo aí alguns ingredientes para formar uma cesta básica, para ajudar alguém, você está cooperando. Então, cooperador. Agora escute bem isso. Olha o que diz a Bíblia de umas mulheres no tempo de Jesus. Lucas capítulo 8, versos 1 ao 3. Cooperando. Eram umas mulheres que Jesus havia curado. A Bíblia diz aí, aconteceu depois disso que andava Jesus, né? Falando de Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele. Mas olha o que diz o verso seguinte: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí diz, Maria, chamada Madalena, a qual saíra 7 demônios. Também Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres, tá? Que servia Jesus com o quê? Com as suas fazendas. Fazenda aí quer dizer, os seus bens. Pastor, eu não sei pregar, mas pastor, o senhor está tendo alguma necessidade aí na área financeira? Estou vendo que está tendo alguma dificuldade. Eu posso citar aqui algumas pessoas da nossa igreja sede e até das congregações, parece que eu estou voltado para uma ali, que quando tem qualquer necessidade, chega junto. O que eu posso ajudar? Eu tenho uns trocos aí, dá para ajudar? É para ajudar para pagar, dar uma oferta para o pregador que veio? Eu estou aqui, passa o meu cartão. É gente que está disposta a ajudar. Interessante que essas pessoas ajudam o pastor, o dirigente da congregação, e cada vez Deus acrescenta mais para elas. Não é que elas estão sendo ludibriadas pelos pastores. Elas estão sendo abençoadas. Por quê? Porque está ajudando a obra de Deus. Então, essas mulheres faziam isso no ministério de Jesus. Vamos caminhar para frente? Vamos conhecer aqui as principais atribuições desta função de cooperador, cooperadoras também, tá? Eu estou falando no masculino aqui, mas no feminino também, cooperadora, tá? Cooperador, homens e mulheres. A palavra de Deus, a gente precisa entender uma coisa, ela não faz acepção de pessoas e nem de sexo. Falou homem, falou mulher, tá? Falou homem, falou mulher. Então, vamos conhecer as principais atribuições de um cooperador, de uma cooperadora. Primeiro, tem que prestar cooperação e alimentar força. Ora, você é um cooperador, você tem que se juntar ao seu dirigente, ao seu líder, ao seu pastor, ao seu presbítero, aquele que está acima de você, somar força, alimentar a força dele. Você não pode, porque tem uns que minam a sua força toda. Ele só vem trazendo mensagem negativista para matar o pastor. Pastor, aquele lá falou para mim que vai se desviar. E você, desgraçado, por que não dá um conselho para ele? Dá um conselho para ele. Gente, eu nunca vi isso. Pastor, é o seguinte, a vizinha lá em casa, vivo fulano tal lá, você é um diácono. A vizinha lá em casa, minha vizinha está pedindo lá uma oração. E você não orou, está pedindo o pastor para ir lá orar. Você é um cooperador para quê? É uma cooperadora para quê? É um obreiro, é um diácono para quê? Um presbítero para quê? Então não é para tirar a força do seu pastor, é para alimentar as forças. Isso é cooperador. B, cuidar da recepção. Isso é trabalho também do cooperador e da cooperadora. Não é só do diácono. Diácono também tem essa função. Mas os cooperadores é para isso, para cuidar da recepção. E olha, diga-se de passagem, eu acho que o nosso maior pecado hoje, nas igrejas, está nesse item, recepção. Irmão, eu vejo aqui, às vezes eu fico, meu Deus do céu, a pessoa vem pela primeira vez,
às vezes nem é muito bem recebida, entendeu? Porque você tem que abrir um sorriso, mesmo que o teu dia foi mal, foi um dia turbulento, um dia difícil, mas você está na recepção está na porta. Você tem que receber as pessoas com um sorriso. Se não estiver bem aquele dia e não tiver nestas devidas condições, pastor, pastora, coloca uma outra pessoa. Hoje eu tenho que ficar lá de joelho o tempo todo orando, porque não vai ficar truncada lá ou truncado lá. Parece um delegado da Polícia Federal. As pessoas chegam, meu Deus, o negócio aqui tá... Você não dá um sorriso para alguém que está entrando, parece um delegado. A pessoa não vai voltar mais na igreja. Pior é o seguinte, aí a pessoa entra, aí a pessoa fica como uma barata tonta procurando um lugar. Às vezes o pastor diz, não, teve uma pessoa que ficou bem aqui nesse rumo aqui. Gente, você está na recepção, está introduzindo alguém ao templo, já pega a pessoa, coloca ela num lugar estratégico, sem estar atrás de uma coluna, sabe? Para a pessoa receber ali a porção da palavra. Aí a pessoa fica como uma barata tonta procurando um lugar para sentar. Se a igreja está cheia, então vai ser uma calamidade para alguém do nosso meio levantar para dar lugar. Você já viu isso? Eu já vi lá no passado. Mas hoje, levantar para dar lugar para um ancião, para um anciã, para um visitante, não existe mais. Aí a pessoa fica com barata. Tem umas que até dá uma volta na igreja, não vê nenhum lugar para sentar, vai embora. Porque ninguém ousou levantar para... Gente, o cooperador tem que estar atento a isto. A recepção tem que estar atento a isso. Você é cooperador, cooperadora, para isso, para ficar atento. Não é só para ficar assim, igual um poste, olhando para o povo passa lá, a criança grita, criança planta bananeira do seu lado, e você está lá, pelo amor de Deus. Irmão, tem hora que dá vontade de pegar. Acorda, pelo amor de Deus, irmão. Preste atenção. Então, cuidar da recepção. Isso é as funções principais, as atribuições principais da função de cooperador ou cooperadora. Primeiro, prestar cooperação e alimentar força. Segundo, cuidar da recepção. Terceiro, ajudar e acolher as pessoas e manter o silêncio e reverência no culto. Poxa, eu nunca vi um lugar tão irreverente como nas igrejas. Você vai em qualquer reunião secular aí fora, você não vê ninguém levantando, você não vê ninguém toda hora no pote, no bebedouro de água, bebendo água. Você não vê ninguém chupando chiclete, você não vê ninguém desatento, distraído, olhando mensagem no celular. Você não vê. Vai numa reunião de empresário, não tem isso. Vai numa reunião de negócio, não tem isso. Vai numa sessão espírita, não tem isso. Vai na igreja católica, não tem isso. Mas na igreja dos crentes, pelo amor, que mau exemplo é este, irmão. Preste atenção. Qual é a sua função, a sua atribuição como um cooperador ou cooperadora? Ajudar, acolher as pessoas e manter o silêncio e reverência. Alguém está falando alto, irmã, por favor, fala mais baixo, aqui é a casa de Deus e o pastor está atento lá e vamos ficar ouvindo a palavra. Uma criança tá um pouco alterada, vai lá, não é para dar um beliscão na criança, matar a criança não. Você vai de uma maneira, sabe? Você consegue adquirir até a amizade daquela criança, se você souber com carinho, falar com ela. Vai até os adolescentes que estão levantando muito, que estão rindo, que tá bagunçando. Alguém que está no celular, fala, irmão, atento à palavra. Faça isso para manter a boa ordem no culto. Culto tem que ser com reverência e ordem.
Então, cooperador é isso, é para manter o silêncio e a reverência no culto, irmão. Eu nunca vi, a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 5, versos 1 e 2, que é para a gente guardar os nossos pés quando entrar na casa de Deus, inclinar mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, porque isso faz mal. Eu nunca ouvi tanto sacrifício de tolo. Pessoa vem na igreja, depois dizer, não recebi nada. Você também não veio buscar nada, rapaz. Você veio zanzar para lá, para cá, mostrar o vestido novo, o sapato novo, o terno novo. Você não veio para cultuar a Deus. Aí quer receber bênção. Outro sim, organizar o ambiente de culto. Organizar, chegar mais cedo. Cooperador, ele procura chegar mais cedo, porque ele tem que ter uma vida de oração. Ele ora primeiro do que todos quando chegam, porque depois dificilmente ele vai ter tempo para orar no culto. Então ele chega mais cedo. Não estou dizendo com aqueles que trabalham e que só pode chegar nesse horário, é uma outra questão. Mas se é um domingo, você está livre o dia todo, aí chega depois do culto começado como cooperador, isso é um desastre, uma vergonha para os da sua classe. Por quê? Porque você tem que manter o ambiente. Seja, você olha, vê as cadeiras toda torta, você começa a alinhar todas as cadeiras. Eu me lembro que eu comecei como cooperador, eu trazia uma cordinha que eu comprei, e eu pegava eu e um outro cooperador, eu falei, segura aqui. E eu segurava lá, e aí ia chegando todas as cadeiras, na verdade eram bancos, né, naquela época, chegava tudo. Quando o pastor olhava assim, eu falei, meu Deus, rapaz, quem conseguiu colocar isso aqui? Os nomes não eram tão importantes, mas o pastor sempre me ensinava, olha, coisa tremenda. Ia lá no banheiro antes de todos chegar, para ver se não tinha uma descarga estragada, descendo e gastando água inutilmente. Via lá se tinha papel, se não tinha, acionava a irmã lá que ó, irmã, tá faltando papel lá no banheiro dos homens, das mulheres. Eu dei uma entradinha antes de eu chegar para ver como é que estava, tá? O negócio lá tá feio. Enfim, via se tinha algum papel, alguma coisa no púlpito, ajeitava o púlpito, via tudo certinho. Isso é um trabalho de cooperadores, de cooperadoras, né? É manter, organizar o ambiente para o culto. Isso se faz antes e não depois. O que mais? Auxiliar os departamentos. Chega para os departamentos, dá um pulinho lá, vê se não está faltando nada para as crianças lá, se está tudo ok, se não tem, sabe? E se tiver algum problema lá, não traz para cá não. Mas está lá com o problema. Resolva, meu irmão. Seja o problema que for, o pastor vai te elogiar. Quando souber do que você fez, você nem comunicou o pastor, você foi lá, resolveu a situação e só trouxe a bênção para o pastor. Pastor, estava assim, eu fui lá, resolvi. Fica despreocupado, eu já resolvi a situação. É louvável esta atitude. Outro sim, servir a mesa de Santa Ceia. Ajudar. Às vezes nós temos dificuldade que termina o culto de Santa Ceia, até para pôr a mesa lá para cima. Cadê o sobre? Foi tudo embora, os cooperadores foi tudo embora, os apressadinhos, tudo embora. E eu me lembro que o porteiro e diáconos da igreja, eu vou falar isso, é os primeiros que chegam e os últimos que saem. Mas hoje é tudo diferente, chega depois que o povo chega e terminou o culto, eles caem fora. Aí você procura um para fazer uma coisinha, não tem. Por quê? Porque foi uma pressa, aí quer ser obreiro. Já pensou que tipo de obreiro? E tem alguns pastores que caem na onda de consagrar esses homens. Vai ser uma vergonha, como pastor, como diácono, como presbítero, como evangelista e assim sucessivamente. Escute bem isso. Uma outra coisa, além destas que mostram aí, quando a pessoa fraqueja, ele deixa a desejar, mostra aí infantilidade. Diz, eu estava cansado, pastor, é por isso que eu não fui no culto, estava cansado. Irmão, eu trabalhava de pedreiro o dia todo, levantava às 5 da manhã, pegava às 7 horas, e o dia todo, só 1 hora de almoço.
chegava em casa, às vezes não dava tempo nem de tomar um café. A Ruth está aí, é minha testemunha. Deus aqui é minha testemunha. Eu corria para a igreja para atender lá as necessidades. Eu digo, pastor, eu tava meio cansadão, hoje eu não fui. Aí outro, cheguei atrasado, aí não deu para ir no culto. Chegou atrasado, veio atrasado. Pastor, estou chegando agora, não é que eu estava zanzando por aí, eu cheguei do trabalho, pastor, cansado e atrasado, mas eu sei da necessidade na obra aqui, então tomei um banho relâmpago, nem comi nada, pastor, e eu estou aqui. E ainda ele chega pedindo perdão, porque ele sabe da sua responsabilidade. O pastor olha para ele, pô, esse cara é um bom obreiro, que maravilha. Então, tem uns que faz isso. Ou outro, pastor, estou com uma dor de cabeça e hoje eu não fui. Eu não fui porque estava com dor de cabeça. Irmão, quantas vezes aqui, segunda-feira passada, eu não conseguia descer do carro aqui. Segunda-feira agora. Eu preguei aqui como que meio tortinho. Falei, eu vou de paletó, porque se eu tiver de paletó, alguém vai ver que eu estou torto. E se eu, né? Se eu tiver sem paletó, mas se eu tiver com paletó, o paletó, eu torto aqui em cima do púlpito. Não falei nada para ninguém. E desci e fui embora. Irmão, quantas vezes com dor de cabeça, dor nisso, a gente vem. Hoje a esposa caiu um tombo ali, machucou a perna, saiu sangue. Ela poderia, vou lá para casa, vou embora. Está aí. Irmão, ser obreiro é assim, tem um preço a pagar, mas tem uma glória eterna para receber. Aleluia. Tem um preço a pagar, mas tem uma glória eterna para receber. Então, eu estava com uma dorzinha de cabeça, irmão. Então um doril lá, e vem. Você vai chegar aqui no culto, vai até esquecer que estava um dor de cabeça. Tá? Jesus vai te curar. O que Jesus diz? Não necessita de médico, os são, mas os doentes. Jesus continua curando, irmão. Então vem para a igreja, Jesus cura. Senhor, eu não estou bem, mas eu vou para a igreja, porque o Senhor sabe da minha responsabilidade. E você sai da tua casa e vem. Deus vai te abençoar por isso. Outro sim. Pastor, sabe, eu não fui no culto ontem, porque chegou visita em casa. Belo cooperadora que você é. Chegou visita em casa. Chega visita em casa, você tem que fazer salas. Ou sala para eles? Olha, é o seguinte, você chegou, eu tenho uma responsabilidade lá no culto. Por isso que a Bíblia diz, os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. Eu me lembro de um pastor que me contou que ele foi visitar alguém, um amigo lá em Minas Gerais. E ele era espírita, um amigo que ele adquiriu essa amizade na sua juventude. Ele era amigo, foi lá, tanto ele convidar foi. Chegou praticamente 18h30. Camarada tinha acabado de comer um lanche, ia para a sessão espírita. Eles eram espírita, ele não sabia. Aí chegou ele e diz, o casal diz, hoje tem sessão espírita e nós temos compromisso lá. Mas a casa é tua, tem comida aqui, já está, a mulher pôs depressa lá na mesa umas coisas, o quarto que o senhor vai ficar é esse aqui, tem chuveiro aqui, tem banheiro, fique à vontade, a casa é sua, mas eu tenho compromisso e eu estou indo para, depois das 22 horas a gente conversa, tá vendo? Espírita. Por isso que Jesus falou que os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. A gente eu tenho que fazer sala, né? Chegou visita, há muito tempo não vem na minha casa, quase um ano. Para com isso, mano. Que tipo de cooperador você é? Gente que chegou lá, tem que fazer comida para 10. Pois os 10, vocês chegaram agora, vamos lá, você para cozinha, você para cozinha, o outro vai lá no mercado comprar arroz, feijão. Vai lá. E eu estou indo para a minha igreja servir a Cristo. Não tem autoridade de obreiro. Então uma pessoa molenga, mole assim, não vai ser nada. Você já viu um parente meu chegar aí? Pode chegar parente não crente. Eu digo, vocês vão para a igreja. E aí, às vezes eles vêm para ir um dia na praia, sair, eu falo, também não vou forçar a barra, já vieram para o culto e tal. Aí eles vêm no culto um dia, aí, a casa está aí, nós vem para a igreja. Depois a gente encontra mais tarde.
deixar de vir o culto porque chegou a visita, você é um péssimo cooperador ou cooperadora. Então, aprenda isso, tá? A ação deliberada de não cooperar é você começar a tecer justificativas, né? Falsas. Só leva o obreiro a fracasso espiritual. E ele começa a arrumar umas desculpas esfarrapadas. Pastor, Deus sabe, tá? Deus, pior que ele sabe mesmo que você é um negligente. Deus sabe, viu? Porque eu não fui no culto. Só Deus sabe como é que eu estava lá. Só Deus sabe. Sabe não, irmão. É cada coisa que a gente vê. Isso é os cooperadores. Vamos trabalhar um pouquinho. Não difere muito a função do diácono. O que eu vou falar para os diáconos aqui, também para os cooperadores, tá? Diáconos e cooperadores da igreja, tá? Algumas funções do diácono deverá ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair dos cultos, ajudando os demais irmãos na limpeza e também na organização da igreja. Quer ver? Os 7 diáconos que foram líderes eleitos pela igreja antiga para ajudar os irmãos nos trabalhos assistenciais em Jerusalém. Quer ver depressa o texto bíblico de Atos, capítulo de número 6, versos 1 ao 7? Põe no telão só para a gente ler. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, na assistência social. As irmãs ficavam doentes lá, passavam algumas privações e necessidades, ninguém visitava. O que eles fizeram? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra, de pregar a palavra, de ministrar a palavra, e a gente vai lá visitar essas viúvas, socorrer as viúvas, levando cestas básicas, fazendo oração. Não dá para a gente fazer isso, não dá. O obreiro, o trabalho dele é ler Bíblia, é orar e ele é pregar para formar outros discípulos. Quem faz a igreja crescer não é pastor, até porque pastor gera pastor. Quem gera ovelha? São as próprias ovelhas. Ovelha gera ovelhas. E é interessante que as ovelhas geram os cordeirinhos e elas mesmas amamentam. Elas não trazem. Pastor, dá leitinho aqui. Pastor não tem leite. O leite é as ovelhas que tem. O que o pastor faz? Ele pega essas ovelhas e faz delas ministros de Cristo. Ensina elas a ser ministros, a ser obreiros. Mas o que gera o crescimento da igreja não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero. São os próprios membros que são ovelha. Ovelha gera ovelha. E não somente gera, amamenta os cordeirinhos. Amamenta. O pastor apacenta. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Mas na questão de cuidar e alimentar, é as próprias ovelhas. Então preste atenção. O que aconteceu? Ele diz: a gente não vai fazer isso não. Não vamos deixar a palavra para servir as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Aí está as características, os quesitos, né? Boa reputação. Depois eu vou falar no último estudo. Cheios do Espírito Santo. Não é vazio, é cheio do Espírito Santo. E de sabedoria. E os quais constituamos sobre esse importante. Veja que não é importante cuidar. É importante esse negócio. E aí diz, vá rapidinho, filho. Mas nós perseveraremos. Olha aí, os obreiros, os pastores, agora, os oficiais. Mas nós perseveraremos na oração e no que mais? Ministério da palavra. Hoje às vezes o pastor tem que ser o trator, o motor da congregação. Se o pastor está presente, todos os departamentos funcionam perfeitamente bem. Mas se ele ausentar, para tudo, porque tudo está concentrado no pastor.
A igreja não tem que ficar dependendo do pastor para andar, para vir no culto. O pastor não me visitou. Eu saio da igreja porque o pastor não me visitou. Já pensa. E às vezes até um cooperador não visitou a minha esposa, não visitou meu marido, saiu da igreja. Irmão, que tipo de cooperador, que tipo de obreiro é esse? Ele tinha que estar trazendo outras pessoas. Agora alguém tem que cuidar dele, porque nunca foi obreiro. Versos 5 e 6 diz assim: e esse parecer contentou a multidão dos discípulos, e elegeram Estevão, que era homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, que depois se tornou um evangelista, Prócoro, Nicanor, Timão, não é o Timão Corinthians não, viu? Tem gente aí, o Timão Corinthians, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E aí fizeram o quê? Apresentaram aos apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos. Verso 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos. Se multiplicava. Isso não atrasou o trabalho, porque não havia murmuração. O pastor não veio, mas eu estou responsável para cuidar da senhora. Só não está podendo? Eu venho trazer Santa Ceia, eu venho cuidar da senhora. Não precisa do pastor. Mano, pastor não está nem aí com vocês. E tem uns que ainda queimam o pastor. Olha que tipo de obreiro nós estamos vivendo hoje. Então preste atenção. O diácono deve ser simpático. Deve ser o quê? Irmão, ele não precisa ser um galão bonitão. Às vezes tem um até meio, sabe? Parece que ele nasceu bem com a cara meio quadrada e tal. Não tem problema. Ele tem que ser simpático. E simpatia não está em beleza. O diácono tem que ser simpático, alegre e receptivo. Tem que ser alegre, não pode ser sisudo, cara feia. Como se cara feia fosse santidade. Sai para lá, irmão. Se cara feia fosse santidade, criminosos e assassinos eram apóstolos. Porque o que tem de cara feia essa gente? Você visita um detento lá nos presídios, nas cadeias públicas, dá até medo de olhar para a cara dos caras. Tem alguns porteiros, alguns obreiros, você olha para ele, irmão, dá até medo de chegar. Parece que ele está num grau de santidade, parece que ele rota santidade. Está rotando santidade. Dá até medo. Não, isso aqui é um semideus. Não, irmão, seja acessível. O diácono tem que ser assim, mais zeloso pela portaria da igreja, pelo estacionamento, por quem estiver sobre sua responsabilidade. É da responsabilidade do diácono atender as pessoas que estão entrando na igreja. Daí eu falei que entra incluso aqui os cooperadores. O diácono também está por ali para ajudar, impedindo pessoas desordeiras entrarem na igreja, ou que cheguem ao púlpito da igreja, porque às vezes até um bêbado chega dentro da igreja e ainda sobe no púlpito. Já pensou no lugar santo? O bêbado sobe, porque e se tem é diacho, não é diácono, é diacho. É um diacho. O bêbado subiu no púlpito, tá lá, o microfone na mão, pegou o microfone e começou a pregar lá, o bêbado. Irmão, não é diácono, é um diacho. Agora escute bem isso. O diácono deve cooperar para a segurança de todas as pessoas que entram na igreja. Segurança de todas as pessoas que entram na igreja para cultuar a Deus. Irmão, na nossa cidade, aonde o alto índice de bêbados, andarilhos e pessoas drogadas que passam aqui pela nossa cidade e acaba tirando a paz no ambiente de liturgias do culto. Bêbado, eles passam por aí, tem uns bares para ajudar na esquina, aí meio bebão, opa, o povo está cantando ali, eu vou entrar lá e vou bagunçar, vou cantar também. Bêbado. Para que um bêbado vem na igreja? O bêbado vem para ouvir a palavra. Bêbado vem para quê? Ouvir a palavra. Bêbado ouvir a palavra, irmão.
Que palavra o bêbado vai entender? Não tá, eu vim para ouvir a palavra. Eu vim para ouvir a palavra. Você vai pôr um bêbado para dentro da igreja. Eu vim para ouvir a palavra. Que bêbado vem para ouvir a palavra, irmão? Eu tenho eu vou fazer agora o ano que vem 40 anos de ministério pastoral. Eu nunca vi um bêbado entrar bêbado na igreja, aceitar Jesus assim. Porque eles já aceitaram umas 100 vezes. Toda igreja que eles vão, bêbado, eles aceitam. Ele fica 5 minutos, um bêbado, 5 minutos na igreja, e ele cai fora, o bêbado. Que é bêbado, ele não entende nada, ele está fora de si. O que acontece com um bêbado? No trânsito, ele causa o quê? Um bêbado. Desastre, um bêbado. E não precisa estar muito bêbado, ele já causa um desastre. Numa porta de boteco, o que causa um bêbado? Uma big confusão. Entendeu? Ele passa, entra até num carro que está descendo a rua, ele entra no meio, o cara tem que buzinar. Foi ontem, né, Ruth, que nós vimos um bêbado lá, que ele não conseguia voltar para a casa dele. E aí, ele rolando, sentando assim, rolando para ver se chega lá. Eu até pensei, falei, olha, eu acho que eu vou pegar esse bêbado. Aí a Ruth falou, mas você não está nem conseguindo descer do carro direito com essa dor, que você vai pôr esse bêbado no corpo. Eu não aguento, eu não vou aguentar. Eu falei, se isso resolver também a situação, que você leve ele lá, amanhã ou depois ele vai para o botequim de novo, toma, está passando por ali bêbado. É bêbado, irmão. Enquanto ele, numa sã consciência, Jesus não entrar no coração dele, esse bêbado não vai mudar. Eu já vi Jesus transformar bêbado, mas quando ele veio para o culto, ele não estava bêbado. Ouviu a palavra, aceitou Jesus, deixou da bebedeira e se converteu a Cristo. Aí sim. Então, a nossa cidade está cheia, mas aí você deixa uma pessoa dessa entrar, acaba com a liturgia do culto, tira a paz de todo mundo. Então, o diácono e cooperador não pode usar de agressão física a qualquer pessoa, mas usando apenas da força física para imobilizar qualquer pessoa alterada. Você não vai bater na pessoa, você não vai usar de força física para bater, mas usa de força física para imobilizar. Poxa, se eu estou vendo alguém que vai causar aqui em cima do púlpito, e que vai subir aqui um bêbado, ou quem é que seja, antes dele chegar aqui, eu vou voar no pescoço dele, irmão. E 2 diáconos vai estar comigo, um pega na perna, outro pega, põe ele lá para fora, lá do lado, não joga lá na rua não, dá um sermão para ele. Ó, você não vem aqui mais desse jeito. Você quer vir para ouvir a palavra? Você toma um banho ou põe uma roupa limpa. Se você quer ter um encontro com Deus, o terá. Mas a sua vida vai ser assim, assim, assim. Não vem causar aqui não, que aqui não tem banana não. Quem já fala com autoridade, meu irmão? É dessa forma. Então, você não vai usar, vou recapitular, você não vai usar da sua força física para agredir alguém, mas usando apenas da força física para imobilizar. O que é mobilizar? Segurar. Se tiver que amarrar o camarada, amarra o camarada. Não descer o paralítico lá amarrado, irmão, porque ele não queria. Amarra o cara. Você vai ficar aqui amarrado no pé do tronco. Então não vai ficar aqui amarrado. Preste atenção, que esteja colocando muitas vezes em risco a segurança dos demais. Por quê? Porque às vezes tem gente nova convertida, vê uma cena dessa. Eu vou aproveitar, já está aqui escrito. Esses dias chegou 2 com com 2 facas. Um bêbado chegou, estava lá fora. Falei, ó, cuidado com ele. A gente sente, o pastor sente. Aí puseram ele aqui e sentou ali. Irmão, estava com 2 facas. Se não for, a irmã Sueli, eu vi que quando tirou uma faca dele, eu não sei quem tirou a outra. Agora eu pergunto para vocês, o que esse camarada estava fazendo aqui com 2 facas? Eu vou mostrar para vocês que quando o bêbado chega, bêbado não tem que deixar entrar. Bêbado não.
bêbado não deixa entrar no culto. Você quer ouvir? Amanhã, você quer uma roupa nova? Eu vou te levar aqui do lado, vou te dar uma roupa nova, você toma um banho, amanhã você vem ouvir. Agora, se é um andarilho, faça primeiro uma revista. Fazer o que nele? Uma revista. Filho, é o seguinte, aqui é a casa de Deus. Você não está meio cheirosinho não, mas mesmo assim a gente vai pôr você para entrar. Mas, por favor, levante a camisa aí. Você tem alguma arma aí? Passa a mão mesmo, meu irmão. Passa a mão, vê se o cara tá com uma... De repente ele tá com uma coisa, um canivete, uma coisa pontiaguda. De repente ele tá com um revólver. Esses dias eu vi um vídeo lá nos Estados Unidos de um cara que entrou armado na igreja. Entrou e ele ia fazer um assassino, ia matar crente. Ele tá lá. Aí, pastor é prudente. Tinha vários pastores. Ele não percebeu, um pastor veio por detrás. Veio por detrás e ele estava lá. E a turma treinado lá embaixo. Quando o pastor pulou, ele caiu assim, já caiu uns 10 em cima dele. Já tomou o revólver. Sabe o que fez? Segurou ele, chamou a polícia, foi preso e o culto continuou para a glória de Deus. Irmão, é dessa forma. É dessa forma. Então a gente não vai usar a força física para agredir ninguém, mas usar a força física para imobilizar, tá? Por isso que eu não gosto de colocar pamonha aí na porta. Medroso, tem medo, não serve. Esse cabra é corajoso. Eu tenho os parabéns aqui para um. Tem que ser corajoso, macho. Não, mano, tem que ser macho. Você vai deixar bater num pastor, dar um soco no pastor, dar um soco na pastora, derrubar alguém? Não, de jeito nenhum. Que caia ele, não eu. Que machuque ele, não um dos irmãos da igreja, poxa. São ovelhas de Cristo, estão aqui ouvindo a palavra. Então preste atenção. Alterações psicológicas que são visíveis em alguns indivíduos, irmão, isso é caso de polícia. Concorda comigo, Matias? Alterações psicológicas que são visíveis. A pessoa está doido, irmão. Isso aí é caso de polícia. Então o que a gente tem que proceder? Uma forma cabível. Chama a polícia. O cara está doido. Irmão, até porque a igreja não é um lugar de manicômio. De doido. A igreja não é lugar de doido. Manicômio. Aqui é a igreja do Deus vivo. Não é lugar de doido. Aqui é a igreja do Deus vivo. Ah, mas eu tenho alguém lá que está precisando de Jesus. Ore por ele. A gente vai estar orando. Pôr o nome dele na oração. Igreja não é lugar, não é manicômio. Igreja é a igreja de Deus. Então, vai lá se você vê isso. Igreja católica. Vai lá na Universal aqui. Eles contratam segurança. Tem um segurança lá, quando você vê, e tem uns até armados. E eu não sou contra não, porque Jesus tinha discípulo que andava armado. Pedro andava com a peixeira no bolso. Ele ia até para a oração com a peixeira no bolso. Foi convidado com Jesus para orar no horto do Getsema. Quando prenderam Jesus, o que Pedro fez? Tá vendo? Isso é verdadeiro companheiro. Isso é verdadeiro homem de fé. Ah, mano, tá cheio de exemplo na Bíblia. Está cheio de exemplos. Quando tocaram em Jesus, pegaram Jesus, Pedro, que estava acostumado não cortar a cabeça do peixe, mas só cortar a barbatânia. Ele arrancou a peixeira, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Cortou. Jesus, para aí, Pedrão, você está meio nervoso. Espera aí, vai devagar. Pedrão era assim. Teve um outro tão grande como Pedro na igreja. Jesus excluiu Pedro por isso. Eu me lembro de um irmão que pegou um bêbado e começou a bater na porta da igreja. Bêbado, mas bêbado caindo e batia, tá? Aí, eu lembro que nessa igreja eu tinha 2 diáconos. Um dava uns 2 metros. Criolão, escuro, mas homem de Deus. E ele, rapaz, que você não vai entrar assim não. E ele batendo. Irmão, eu estava lá no púlpito e eu só vi. Quando ele pegou esse bêbado, ele fez assim. Pegou ele pro fundo da calça. Fez assim.
Bom, o cara foi lá para o meio da rua. Alguém falou: meu Deus, o pastor vai excluir esse diácono. Aí terminou o culto, eu: parabéns, irmão, eu vi a sua ação, parabéns. Excluir por quê? O cara estava lá, perturbando, batendo, irmão. Ele pegou um pau e ficava batendo na porta. E o diácono ali do lado: rapaz, aqui é casa de Deus. Ó, falou com ele umas 3 vezes. Ele não atendeu, pegou ele pro fundo da calça, jogou lá no meio da rua e acabou. O cara saiu de fininho. Eu só vi ele, cara, saiu de fininho. Nunca mais apareceu na porta da igreja. Até bêbado muitas vezes sabe o que faz. Sabe o que está causando? Nunca mais apareceu lá. Então, aprenda uma coisa: se é bêbado, meu filho, que é lugar, você está alterado, você está gritando: ah, eu já fui desviado, eu já fui da igreja. Está vendo? É desviado. Então vai se consertar, vem um dia, ok? Aí você entra. Agora, se é um andarilho, tira a camisa aí, precisar, põe no canto, tira a camisa, deixa eu ver se você não está armado. E chega, dá um sermão também pro andarilho, tá? Fala: olha, rapaz, aqui você vai sentar. Se você quiser água, eu vou lá numa coisa trazer um copo de água para você. Você vai ficar aqui, não vai ficar andando, não vai ficar gritando, porque se você se alterar aqui, eu te tiro para fora. Você sabia que o diácono, ele tem autoridade de colocar 500 pessoas para dentro da igreja que obedece a sua palavra? E ele acolhe a toda. Mas ele tem autoridade dada por Deus e pelo pastor de colocar 500 pessoas para fora, que está desrespeitando esse ambiente. O diácono tem autoridade. Então, cuidado. É dessa forma que você tem que tratar. Porque tem uns que pensam que a gente é bobo. A gente é bobão. A gente é lá, eu vou lá, eu faço um escarcel. E tem uns que dá até de endemoniado. Aí eu lembro de um que o irmão pegou a cinta, o diácono, saiu o diabo rapidinho dele. O diabo saiu, ele ficou calminho, ficou como morto. Ficou como morto. Alguém falou: morreu. Falou: não, foi umas cintadas com fivela, ficou tudo abaixo. Pronto. Irmão, é desta forma. Eu estou ensinando Bíblia. Quem gosta de Bíblia, quem entende de Bíblia, sabe do que eu estou falando. Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos caminhar. Hoje nós vamos caminhar. Presta atenção. Alguém pode dizer: nossa, diácono, nossa, você como diácono da igreja, hein? Você não tem educação. Você é grosso. Tão grosso assim. Ele diz: irmão, eu sou sal grosso. Diga: eu sou sal grosso. A pessoa pode... mas a Bíblia diz que o crente tem que ser sal da terra. Mas eu sou sal grosso, eu sou diácono, então eu sou sal grosso. Sal grosso, cuidado, que eu não sou bobo. Pedro era sal grosso. Manda ser sal, mas não manda sal refinado, é sal grosso. Diz: eu sou sal grosso. E acabou, irmão. Não tem esse negócio não. Então, mais um pouquinho só. Quem libera mais 10 minutos aí, irmão, para a glória de Deus. Então vamos falar. A vida de um obreiro, irmão, presta atenção, é igual matemática. A vida de um obreiro é igual matemática. Se está fácil, é porque está fazendo errado. Viu, Thaís? Você entende bem disso. A vida de um obreiro é igual matemática. Se está fácil, é porque está fazendo errado. Irmão, visitação aos doentes, eu já falei da necessidade dos diáconos, cooperadores, sair, visitar os doentes, ajudar na limpeza da igreja, levantando as ofertas. Pega lá a salva, vai tirar. O diácono, ele pode ficar no seu posto, chama os cooperadores lá, ajuda. Se não tem tantos cooperadores, o diácono mesmo, mas os demais, para ajudar, tirar a oferta, levantar a oferta, limpar os ventiladores. Quantas vezes tem ventiladores aí sujos? O diácono pode pegar a chave da igreja, se ele não é oficial, se ele não tem a chave, entendeu? Ele pega a chave: amanhã eu venho para limpar os ventiladores. Às vezes o pastor nem está sabendo.
Aí o pastor chega aqui e fala: poxa, ó, ventiladores todos limpos. Parabéns, irmão. Você vê? Diácono, trabalho de um diácono. Que mais? Vidraças da igreja, tá suja, tal. Vem aí os diáconos, os cooperadores da igreja para ajudar. Na observância, eu já disse de quem entra, de quem sai. Você sabia que na igreja grandes assim acontece de entrar tanta gente e tem alguns infiltrados que nem cristão entra e se esconde em algum lugar. Eu me lembro de um que escondeu atrás da porta de um banheiro. Aí fechou Francisco, o porteiro fechou a igreja, o pastor foi embora para casa e aí ele fez o limpa, porque ele ficou trancado trancado na igreja, mas atrás da porta da igreja. Então o diácono esperto é o seguinte: terminou o culto, ele vai lá, entra dentro do banheiro, vê se a criança não quebrou uma válvula, né, uma torneira, se não tem uma descarga vazando, porque alguém pode, durante o culto, estragou lá. Ele vai lá, abre a porta assim, dá uma olhada: ô Satanás, você não está aqui não, né? Se estiver aqui, nós dois vai se embolar. Não, o diácono é assim. Ele dá uma olhada tudo, confere se as portas da igreja estão bem fechadas, se não tem nada ligado. Sobe lá, porque daí alguém pode subir para a galeria, pode esquecer. Eu me lembro de um irmão, coitado, ele tinha um problema de sono, dormia na igreja. E a igreja grande, e ele dormia bem, ele sempre ficava nos últimos bancos. Ele pegou, deitou, terminou o culto, irmão, ele apagou. Todo mundo foi para casa. Aí, irmão, esse irmão dormindo lá. Quando foi lá para umas 3, 4 horas da manhã, esse irmão acorda. E acorda aos berros: Jesus vem, eu fiquei. E a igreja tinha alarme, sensor de presença. Quando ele começou a andar, irmão, era só alarme. Chamou o vizinho, gritaria, veio carro da polícia. O que é isso? Falta dos diáconos. Deu um bafafá isso, irmão. Lá no interior, deu um bafafá. Saiu, o povo usava isso como gracejo. O que aconteceu? Esse irmão teve que mudar da cidade, porque todo mundo, quando olhava para ele, começava a rir. Dormiu na igreja. Você vê? Ele estava muito cansado, trabalhava de servente de pedreiro, dormiu lá na igreja. Pronto. Carlos sabe do que é isso, né, cara? Tá aí firme, cara, não tá dormindo não. Dá uma mexidinha nele aí, né? Então, preste atenção, tem isso. O que mais, pastor? Sempre está observando o andamento do culto, as necessidades do culto. Ou seja, a qualquer sinal que aconteça, inclusive aqui do púlpito, quantas vezes eu estou... Ele está lá de costas. Irmão, pelo amor de Deus, fica atento. Eu ficava na porta da igreja, eu via tudo o que acontecia dentro e fora. Eu nunca ficava assim. Aqui está a porta da igreja, eu ficava assim. Não, o inimigo vem, pum, não, eu ficava do lado. Sempre, se o púlpito é aqui, eu fico aqui, ó. Olho lá, vê quem está chegando e olho aqui. E estou de olho fitos na igreja e no pastor. Meu pastor precisou de alguma coisa. Às vezes o pastor está precisando de um copo d'água, está precisando de alguma necessidade, a pessoa não vê. Por quê? Porque está um banana na porta da igreja, está ali quase que dormindo. Não serve. Então não é dessa forma. Qualquer sinal que aconteça, ele tem que estar ali, atento. Inclusive servir água no púlpito para os ministros. Não pode ficar, irmão, de olho fechado. Eu sou espiritual, eu sou diácono, não ora de olho fechado na igreja. Diácono ora de olhos abertos, tá? Olhos arregalados, olhando tudo. Tá orando com os olhos arregalados, olhando, observando. Se alguém está, é hora da oração, tá? Eu estou aqui para vigiar. Colocar a hora, ora aí, fecha os olhos, olha, larga o celular, pastor está pregando a palavra. Então ele tem que ficar ali o tempo todo observando o andamento e as necessidades no culto. Ou seja, a qualquer sinal que aconteça, inclusive, como eu já falei, servindo ao seu pastor.
Cuidado também com os patrimônios da igreja. Não deixar nada estragar, alguém estragar as coisas. Não pode. O que mais? Vou finalizar. Diácono, irmão, não é um estágio para o presbitério ou para cargos maiores. Vou recapitular. Diácono não é um estágio para o presbitério. Mas na Bíblia tem uma promessa de crescimento para os diáconos. Quer ver? Primeira epístola de Paulo a Timóteo 3 e o verso de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Promessa de Deus para os cooperadores e para os diáconos. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Hoje eles são diáconos, mas amanhã pode alcançar o posto do presbitério, depois ser levado a evangelista e posteriormente a pastores. Aí está escrito que os que servirem bem. Mas tem uns, irmão, que é uma vergonha para o pastor que o consagrou. Rapaz, mas é uma vergonha, é uma pamonha, a panha da mulher. A mulher de hoje você fica, hoje você fica, ele fica. Hoje você vai ficar com as crianças, porque eu vou estar visitando uma amiga minha. Fica aí com as crianças. Mas eu tenho que ir na igreja, mulher. O meu pastor precisa. Não, fica aí, seu banana. E ele tem que ficar. Pelo amor de Deus, irmão. Então, ele tem que servir bem como diácono. Aí sim, adquirirá ou adquirirão para si uma boa posição. O pastor vai olhar para ele. Eu me lembro quando eu fui consagrado. Interessante que eu posso falar com propriedade, porque tem pastor que foi levado direto a pastor, e hoje tem uns que é péssimo pastor. Eu não, eu fui membro da igreja. Aí me chamaram para a liderança de jovens. Eu fui segundo, depois trabalhei bem, fiquei como primeiro líder jovem. Aí fui chamado a cooperador, trabalhei como cooperador. Depois passei, eu tenho todas essas credenciais em casa. Passei pelo diaconato, depois passei pelo presbitério. Fiquei 5 anos como evangelista, porque eu era novo, não tinha idade para ser consagrado. E eles não consagravam, hoje não. Tem uns aí que dizem que é bispo. Eu olhei no perfil do camarada, tem 18 anos, bispo. Outro apóstolo, tem 22 anos. Nunca vi isso. Nunca vi isso na vida. A gente está vendo nos dias de hoje. Eu passei por tudo isso. Fui levado a evangelista e depois finalmente a ministro. Mas os que servirem bem como diácono. Tem uns que não servem bem. E sabe que eles serão eternos diáconos. Você sabia que tem eternos diáconos? Que nunca eles sairão desse posto, porque se alguém se atrever em levá-los ao presbitério, vai matar. E tem a questão do dom. Eu já vi pessoa que ele é bom lá embaixo, mas aqui em cima uma negação. O dom dele é para lá. E se algum pastor se atrever em pôr ele no púlpito, ele se desvia, ele se perde. Porque a chamada dele é para lá. A chamada dele é lá embaixo. E eu já vi muitos pastores até matar alguns. Por isso que às vezes eu chamo. E aí, irmão, como é que você sente mediante isso? Você está trabalhando lá embaixo é uma coisa, aqui é outra. Responsabilidade cresce. Quando você é elevado lá num cargo secular, você vai para ser um gerente, um líder de seção lá. O salário é mais também, né? Mas as responsabilidades também são mais, são muitas. Assim também na igreja. A honra é dada a todos, mas a quem muito se confiou, Jesus falou, a quem muito se deu, muito se lhe pedirá. Deu muito, agora exige bastante. Então, finalizando, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. E muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Então,
Fique com essa palavra. Eu marquei aqui, mas não vai dar tempo para falar do presbítero. Mas eu vou estar falando, a aula que vem vai ter que... é muita coisa que nós vamos falar, mas eu tenho que mostrar tudo. Eu vou mostrar as reputações de cada um desses cargos. Como é que temos que fazer quando o pastor começa a te dar as suas primeiras oportunidades. A gente sabe e respeita. Tem cooperador que ele fala com o pastor e o pastor vê. Não, o irmão, o posto dele é lá. Ele não vai se sentir bem, o pastor chamando ele para pregar, para dar uma palavra. Então ele vai trabalhar lá, o pastor vai respeitar isso. Ele pode ser um bom diácono desta forma, ele pode ser um cooperador trabalhando lá, sem receber oportunidade. Mas tem uns que têm o dom. Eu vou mostrar para vocês que dos 7 que foram consagrados aí, dos 7, teve 2 deles que arrebentaram. Quem se lembra do nome dos 2? Estevão e Felipe. Irmão, Felipe desceu em Samaria e começou, ele era diácono, mas começou a pregar lá, o povo se converter, irmão, uma multidão, só que era humilde. Aí mandaram para lá Pedro e João, ficou no lugar dele. Aí o Espírito diz, teu tempo aqui chegou, vai lá para o deserto. Ele foi. Só que você vê no capítulo 21, a partir do verso 8, você vê ele lá como evangelista. Filipe, o evangelista, começou como diácono. Olha o cumprimento da palavra. Os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Começou como diácono e de repente já era evangelista. Estevão começou como diácono, de repente estava pregando, viu o céu aberto, irmão. Não teve apóstolo que não teve essa proeza no ministério. Estevão teve, diácono. Então, preste atenção, você como diácono, você pode adquirir uma boa posição. Agora tem os diáconos que o pastor, irmão, vem trazer uma palavra. Então vamos falar, quantos minutos é uma palavra, uma saudação. Vamos falar, a semana que vem nós vamos ter que falar, porque estamos numa reunião de cooperadores. Amém, igreja? Quantos vão para casa abençoados, irmão?